Primeiramente, liberdade e justiça para o presidente Lula, Lula livre. Mas, senhor presidente, o presidente Jair Bolsonaro discursou na manhã desta terça-feira, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, e é preciso reconhecer que ele surpreendeu. Todos nós achávamos que o discurso de Bolsonaro seria péssimo, mas ele conseguiu ser muito pior do que todos nós imaginávamos. Diante de incontáveis líderes mundiais ocupando a simbólica posição conferida ao Brasil desde a criação da ONU de abrir o encontro, Bolsonaro se comportou como um animador partidário. Falou como se estivesse diante de uma concentração eleitoral do seu partido, como se estivesse conduzindo aquelas suas toscas lives pelo Facebook, com um discurso anacronicamente ideológico, carregado de preconceitos, cheio de ataques à comunidade internacional e repleto de mentiras sobre a realidade brasileira. Foi uma vergonha em escala planetária que serviu para mostrar ao mundo a figura decrépita e medieval que hoje governa o Brasil. Bolsonaro atacou Cuba e a Venezuela, atacou mais médicos, se orgulhando de ter acabado com um exitoso programa de saúde pública e, consequentemente, com assistência médica a milhões de brasileiros. Atacou a França e a Alemanha, como de resto toda a Europa Ocidental. Atacou a imprensa, atacou o cacique Raoni, um símbolo mundial da luta em defesa da Amazônia e dos povos indígenas. Atacou o Bolsa Família, atacou o presidente Lula, cujo gigantismo como líder mundial deve ter assombrado muito aquele nanico político que envergonhou nosso país diante da ONU. Sua bajulação subserviente teve lugar apenas para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem Bolsonaro adulou com uma devoção servil, diminuindo vexativamente o Brasil e a forma altiva como vínhamos conduzindo a nossa política externa. Sua retórica ultrapassada da Guerra Fria serviu a retomar um discurso ideológico anacrônico, absolutamente sem ressonância no mundo de hoje, com o propósito exclusivo de reproduzir as mesmas balelas de campanha eleitoral com elogios à ditadura. Na tribuna da ONU, Bolsonaro cheirava a mofo. Eu fico imaginando como os líderes de países democráticos receberam uma fala tão estapafúrdia, tão desconectada da realidade. Não estranha que circulem pelas redes sociais uma foto em que a chanceler alemã, Angela Merkel, aparece cochilando no discurso de Bolsonaro. Bem fez ela. Ouvir aquele festival de bobagens foi uma imensa perda de tempo. Porque sobre o meio ambiente, por exemplo, nada foi tratado como deveria. Mais uma vez, o presidente do Brasil perdeu a oportunidade de falar sobre as ações efetivas que seu governo tem tomado em favor da preservação do meio ambiente, assegurando a soberania nacional sobre a gestão de seus recursos naturais. Não tinha nada a apresentar. Ao contrário, seu discurso raivoso serviu a detratar
a imensa comoção mundial ocorrida em torno das queimadas da Amazônia, que levaram o Brasil a uma condição de isolamento dos outros países da região em razão do seu comportamento belicoso. Bolsonaro atacou o que chamou de ambientalismo radical e indigenismo ultrapassado, demonstrando claramente sua cruzada contra as pautas mais caras do mundo contemporâneo, relativas à defesa do meio ambiente e dos direitos dos povos originários. O Brasil retrocedeu séculos. Estamos atrelados ideologicamente a uma ultradireita de contornos nazistas, que despreza a racionalidade, a ciência, a pesquisa e os direitos humanos mais elementares, que despreza uma visão global de preservação de recursos naturais, que despreza um modelo de desenvolvimento sustentável para favorecer uma reprovável e desmesurada forma de exploração econômica já abandonada pelas nações mais desenvolvidas. Bolsonaro negou que a Amazônia seja um patrimônio da humanidade e o pulmão do mundo. Ele reduz a importância da maior floresta do planeta para poder avançar sobre ela com seu plano de desmatamento e destruição. Seu discurso foi uma agressão à inteligência e uma apologia descarada a um radicalismo que não tem eco em ninguém que não sejam seus minguados apoiadores. Foi um discurso marcado por agressões, um discurso que quebrou a postura sempre equilibrada, altiva e conciliadora que o Brasil construiu ao longo da sua história, o que só nos leva a mais isolamento internacional. Dentro da ONU, ele conseguiu agredir a própria ONU. As repercussões dessa fala desastrosa estão aí, e são as piores possíveis. O único aspecto positivo dela foi servir a confirmar ao mundo que Bolsonaro é realmente esse anacronismo ideológico que nós sempre denunciamos. Agora, toda a comunidade internacional tem certeza disso. Não tarde, o Brasil começará a colher as consequências diretas da oficialização dessa diplomacia da canelada, por meio da qual nós destruímos pontes e criamos inimigos por meio do radicalismo e da hostilização. A mesma coisa que fez em 2018 no plano interno ao eleger adversários, que prometia fuzilar e exilar, Bolsonaro hoje faz no plano externo. Está oficialmente inaugurada por ele uma cruzada internacional do Brasil contra fantasmas que querem nos invadir, como o socialismo, os agentes secretos disfarçados de médicos, o marxismo cultural, as ONGs estrangeiras e os hereges. Que tristeza para quem havia virado um país de tão grande influência. Nada mais medieval para a nossa imensa vergonha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras senadoras, senhores senadores.